Pessoal, agora um pouquinho sobre os íons. Primeiro a gente tinha aprendido que o átomo, para ser estável, ou chamado de nêutron, ele tinha que ter um número de prótons e de elétrons igual. Bom, mas existem casos em que um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons, tá? A única partícula que ele pode perder ou ganhar são os elétrons que estão na eletrosfera. Aquelas partículas que estão dentro do núcleo, que são prótons e nêutrons, elas nunca são mexidas, tá? Ele nunca perde nem ganha. Fica sempre o mesmo número, sempre. A única coisa que ele perde ou ganha, pode, né, perder ou ganhar, é o número de elétrons. Então, quando existe uma diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, aí a gente vai chamar de íon. Existem dois tipos de íon. O cátion, que é quando o átomo perdeu elétrons. Se ele perde elétrons, o sinal dele fica positivo, porque se ele perdeu elétrons, ele passa a ter um número de prótons maior, né? Não é mais igual, agora ele passa a ter um número de prótons maior, porque ele perdeu elétrons. Então, a gente bota assim, ó, em que o P, no caso, o número de prótons, é maior que o número de elétrons. E tem também o ânion, que é quando ele ganha elétrons. Ele ganhou elétrons, ele ficou com mais elétrons. Então, o sinal fica negativo, né? Porque o sinal do elétron é negativo. Onde o P é menor do que o E, né? Um exemplo aqui, ó, que eu recortei para colocar para vocês. É o mesmo exemplo da apostila. Esse elemento aqui é o sódio, é o Na. Ele tem a massa 23 e o Z11. Um átomo, eles botaram em verdinho aqui para chamar atenção, ele é um átomo, tá? Então, o núcleo dele tem 11 prótons, 12 nêutrons. Se tem 11 prótons, inicialmente ele tem 11 elétrons, que foram distribuídas em 3 camadas, ó, a camada K, L e a M. Na camada M, a gente tem um elétron que ficou sozinho aqui. E acontece uma situação onde esse elétron, onde esse átomo ele vai perder este elétron lá para o átomo que está perto dele, que é um átomo de flúor. Tá? Então, esse elétron aqui ele vai perder para lá. Aqui está representado como é que esse sódio vai ficar se ele perder um elétron. Ele tinha assim, né? 281 nas camadas. K tinha 2 elétrons, na L tinha 8, na M tinha 1, um total de 11, igual ao número de prótons aqui, ó, igualzinho tinha lá no núcleo. Se ele perder 1 para esse vizinho aqui, que é o flúor, como é que ele vai ficar depois de perder? O núcleo continua igual, porque o núcleo nunca muda, tá? Ele continua com 2 na K, na L 8, mas na M não tem mais nada. Ele perde essa camada aqui, ó, some a camada M, tá? Então, agora ele tem 2 e 8, 10 elétrons. Ele se transformou, o sódio se transformou agora num cátion, porque ele perdeu. Quem perde elétrons fica com um sinal positivo. Tá o sinal de mais ali, ó, do positivo. Positivo seria o mais 1, tá? Porque ele perde 1. O número 1 não precisa aparecer. Se ele tivesse perdido 2, 3, aí teria mais 2, mais 3. Como o número, ele perdeu 1, o 1 não aparece, tá? O núcleo continuou igual, só que ele perdeu a última camada que tinha aquele elétron ali. Agora ele tem 10 e ele agora então é um cátion, tá? Quem perde fica com um sinal positivo. Ele perdeu para o vizinho dele, que era um átomo de flúor, que inicialmente tinha assim 9 prótons, 10 nêutrons e 9 elétrons inicialmente, distribuídos em 2 camadas. Camada K com 2 elétrons, a camada L com 7. Tá aqui o desenho para representar. Ele ganha 1, né? Não esquecendo que ele tá ganhando de lá, ó.
lá do sódio, tá? Quando ele ganhou esse um elétron, a camada L dele, que tinha 7, agora ficou com 8. Representado aqui os 8 elétrons. Então, 2 que ele tinha na K, mais 8 da L, agora ele tem 10 elétrons. Então, o flúor continua sendo 19, 9, tá? Porque o núcleo dele nunca muda. Só que agora ele ganhou um sinalzinho negativo aqui, ó. Ele é agora chamado de ânion. Ele se transformou num íon, porque ele ganhou um elétron. Quando ganha, o sinal fica negativo. Tá o negativo ali na representação. Um outro exemplo, mais 2 para a gente pensar. O nitrogênio, representado pela letra N. A maneira de ler, N14,7. Tem 7 prótons, 7 elétrons, 7 nêutrons, inicialmente, tá? Só que ele ganha mais 3 elétrons de um outro átomo que tá... Não interessa qual é o outro aqui agora, tá? Só para dar um exemplo. Ele ganhou mais 3 elétrons. Então, agora ele tem 7 prótons e 10 elétrons. Ele se transformou num íon do tipo ânion, porque perdeu. Então, eu vou representar ele com o N maiúsculo. Desculpa, ele ganhou, tá? Ânion, porque ele ganhou 3 elétrons. Quem ganha elétrons, vamos pensar assim, ó. Quem ganha elétrons está ganhando cargas negativas, né? Porque o elétron tem carga negativa. Então, quem ganha elétrons fica com sinal negativo. Quantos ele ganhou? 3. Então, ele tem... É o nitrogênio N menos 3. Se transformou num ânion N menos 3. Vamos ver um caso onde ele perde elétrons. Temos aqui o átomo de chumbo, simbolizado por Pb, 207, 82. Número de prótons, 82. Número de elétrons, 82. Número de nêutrons, 125. Ele vai perder 2 elétrons para um outro átomo, tá? Então, em vez de ficar com 82 elétrons, se ele perdeu 2, agora ele só tem 80. Quem perde elétrons fica com sinal positivo. Por que positivo? Porque se a gente comparar agora, ó, ele tem mais prótons e o próton é o positivo. Então, quem perde fica positivo 2, porque perdeu 2. Então, ficou Pb mais 2.